CBN Imposto de Renda. Nove horas e 49 minutos. Hoje é dia da gente já falar, gente, de restituição do imposto de renda. Nossos ouvintes estão dizendo, inclusive, que a plataforma está liberada para consulta e a gente vai explicar quem deve estar nesse primeiro lote numa entrevista ao vivo com o auditor fiscal da Receita Federal aqui no Espírito Santo, Juliano Gama. Bom dia, Juliano. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes. Juliano, então já está mesmo, né, disponível? Isso. Desde as 9 horas, a Receita Federal já disponibilizou no site a consulta para saber se você está ou não está no primeiro lote de pagamento de restituição. Isso aí. As pessoas podem consultar como? Oficialmente no site da Receita, sempre evitar aqueles links. Olha, saiu sua restituição, clique aqui. É bom a gente sempre frisar isso. Então, sempre usar o site oficial da Receita Federal para consultar. receita.fazenda.gov.br. Esse é o link oficial, viu, gente? Tem um link aqui que o ouvinte mandou pra gente, restituição.receita.fazenda.gov.br. Esse também é válido? Também é válido. É o que já cai direto, isso. Né? É isso aí. Obrigada aí pro ouvinte, né? Já trazendo todas essas informações. Quem deve estar nesse primeiro lote? Nesse primeiro lote, a prioridade é das prioridades legais. Então, quem tem acima de 80 anos, quem tem entre 60 e 79, o pessoal do magistério e quem tem doenças graves ou deficiência física. Quem entregou primeiro também? Mas quem entregou primeiro, optando pelo débito automático, pelo Pix e pré-preenchida, também está nesse primeiro lote. Também está nesse primeiro lote, né? E aí a restituição ela é paga quando? Ela é paga no dia 29, próxima sexta-feira, durante todo o dia, não precisa ficar aflito. O pessoal já olha logo no início do dia e fala, não caiu ainda, calma, porque alguns bancos demoram um pouco mais. Durante o dia, esse dinheiro vai entrar na conta. Perfeito. Juliano, e nessa reta final, como é que está o envio? O Adalberto, inclusive, tem dados atualizados. Vamos pedir ao Adalberto para falar o que a Receita já tem em mãos. Vamos lá, Fernanda, que os dados atualizados que nós temos aqui no Espírito Santo, nós já temos aqui 566 mil declarações entregues aqui no estado. A previsão, né, Juliana, é da gente receber 844.557. Então, no momento, a gente tem aí 67% das declarações entregues. E em malha, nós temos 29.923, o que dá um percentual de 5,3 declarações que estão em malha fina. Não é isso, Juliana? Exatamente isso, Adalberto. Então, está dentro de uma normalidade que a Receita Federal todo ano acompanha. Muitos contribuintes deixam para essa reta final. É importante o contribuinte já se organizar, mandar a sua declaração, aproveitar esse último final de semana antes do prazo final para poder fazer com calma e evitar erros. A gente está na média mesmo? Está na média. Semana? Isso, a gente está na média. Porque a gente acompanha que, normalmente, quem entrega logo no início são as pessoas que têm a restituição. Eles sabem que quanto antes se apresentam, antes também recebem. E muitas pessoas que têm imposto a pagar ou que estão obrigados a fazer a declaração, mas no que não tem nada a pagar ou a restituir, eles vão deixando para essa reta final, porque a gente está até conversando agora com o Adalberto. É impressionante como o tempo passa rápido. Ontem a gente começou a falar de imposto de renda, as pessoas falam, não, então depois eu vou apresentar, calma, tem tempo ainda. Piscou, está na última semana. É verdade, piscou, está na última semana. E teve muita gente esse ano também impactado pela rede social com aquela informação de que as pessoas que estavam declarando bem mais cedo estavam indo para a malha fina, lembra? A gente até falou muito disso, né? Isso, a gente reforçou isso e é bom continuar reforçando porque ainda tem essa notícia, que é uma notícia falsa, de que quem apresenta fica em malha. Aconteceu realmente de um número maior de pessoas ficarem em malha por uma mudança de sistema. Então, as empresas não estavam acostumadas ainda com essa informação. Então, houve divergência. Mas hoje, o nosso percentual de malha está dentro da normalidade, já voltou para a normalidade. Ou seja, as empresas já retificaram as declarações, os contribuintes também que erraram já retificaram. Estamos dentro da normalidade. E a gente sempre fala, não é porque ficou na malha no primeiro envio, que significa que ele vai ficar em malha e tem que apresentar a documentação. O sistema da Receita ele é reprocessado diariamente. Então, à medida que as empresas vão retificando a declaração, as pessoas vão saindo de malha.
Então, aí como é que a empresa, ela identifica que há uma inconsistência? Normalmente o próprio funcionário contribuinte. leva para o RH da empresa, fala, olha, fiquei em malha, está dando essa divergência. Então eles mandam para a contabilidade faz os batimentos e retifica as informações. Perfeito. E aí ele reapresenta. E o contribuinte não, a empresa reapresenta. Se o contribuinte errou, ele tem que reapresentar. Se ele não errou, a própria empresa retifica as informações que ela mandou para a Receita Federal. Aham. O sistema da Receita Federal é sensibilizado falando, olha, esse CPF recebeu uma nova informação, reprocessa a declaração dele. E essa declaração é reprocessada. Juliano, hoje é tudo automatizado, ou seja, ele busca ali a inteligência artificial, ela busca um CPF do contribuinte com todas as informações que alguém prestou em relação a esse CPF, é mais ou menos assim que funciona? Isso. Nesse primeiro momento é tudo automatizado. Não existe ninguém ali verificando os dados dos contribuintes. Então o contribuinte manda a declaração, a Receita faz o batimento com as informações dos terceiros, as de empresa, plano de saúde, clínicas médicas e outras informações, e faz esse batimento. Se tiver tudo ok, normalmente a declaração entra em fila de restituição ou ela é finalizada. Se não tiver alguma pendência, ele aponta a pendência. E é sempre importante falar, a pendência ela já é mostrada a partir do dia seguinte. Então, quando o contribuinte fez hoje a declaração, amanhã ele já pode consultar para saber qual o status da declaração dele lá no site da Receita. Ele informa qual é a pendência? Ele informa qual é a possível pendência. É sempre bom a gente frisar isso. Não é porque a pessoa ficou em malha que ela tem uma pendência. É uma possível inconsistência. Tá. Pode ser que ela esteja certa. Falando, olhou ali, ó, tá apontando uma possível pendência, mas está tudo correto na minha declaração. Então, pode ser que durante um ano ele saia dessa condição de malha fiscal. Se ele não sair, a partir de janeiro do ano seguinte, ele apresenta os documentos. Se tiver alguma coisa errada, ele vai lá e conserta. Olha, eu tenho ouvintes sortudos aqui. Os que estão mandando mensagens, disseram que te ouviram mandando endereço, consultar, a Penha está dizendo, uhul, tô no 29. Tenho mais aqui. O Claudinei também está dizendo, acabei de consultar minha restituição, caiu agora, dia 29 eu recebo. Esse lote é o Essa maior é a melhor notícia lote que a gente tem, né? E é o maior lote que a Receita Federal já liberou, 16 bilhões de reais no total. Então, muita gente realmente vai estar nesse primeiro lote. Vamos agora às dúvidas? Estão chegando perguntas também. Que bom, né? Que a gente vai tentar bater essa meta aí de encaminhar as informações no tempo hábil. O Hernandes, ele faz a seguinte pergunta. Quando se há dois rendimentos distintos, cada rendimento tem uma parcela isenta de aposentadoria acima de 65 anos e no valor de aproximadamente R$ 24.751 cada. O sistema não vem deixando colocar as duas parcelas no campo de isentos. Ela informa que passou de um limite. Como que eu procedo? Deu para entender? Deu para entender. E é muito comum, porque o aposentado, pensionista ou aquele militar que está na reserva ou na reforma, ele tem uma parcela isenta a partir dos 65 anos. Todo mundo tem uma parcela isenta, todo contribuinte tem. Você só começa a tributar a partir do momento que você ultrapassa a tabela progressiva. O aposentado, pensionista, reforma e reserva é dobrado, então ele tem uma parcela a mais. Só que é o contribuinte que tem uma parcela a mais, não é cada fonte que é uma parcela a mais. Só que cada fonte, por exemplo, ele é aposentado, por exemplo, por um ente público e também pelo INSS. Então ele tem duas fontes de renda. Cada fonte só olha para ela mesma no momento da retenção. Então ela usa essa parcela isenta do contribuinte. Quando ele vai fazer a declaração, o sistema diz, olha, uma parcela isenta por contribuinte, não é por fonte pagadora. Então, vou transferir essa outra parcela que você está informando para os rendimentos tributáveis. Então, ele é acrescido lá nos rendimentos tributáveis. Aí cobra o imposto dele. Vai ter que pagar imposto sobre essa diferença. A pendência de malha bloqueia restituições? Outra pergunta chegando, do Milton. Então, a pendência de malha, ela bloqueia a restituição daquele ano, do próprio ano. Não é porque ele tem uma pendência de malha, por exemplo, do ano passado. Se esse ano ele não ficou em malha, ele não vai ficar, a restituição dele não vai ficar presa esse ano, porque no ano passado ele está em malha. Agora, a pendência de malha do próprio ano, ele impede o pagamento da restituição até sanar aquela pendência. Eu imaginava de que você não conseguiria fazer o ano seguinte se você não resolvesse o ano anterior. Não tem essa limitação? Não, eles são independentes, totalmente independentes. Ah, entendi.
Então, Hamilton, você consegue, né? Se você Consegue. tiver restituição a receber. Isso, desse ano, e a malha for de anos anteriores, não vai ter nenhum tipo de problema para receber a restituição desse ano. Entendido. Muita demanda de perguntas para vocês, Juliano, lá no consulta, tira dúvidas. Chega bastante dúvida para a gente nessa época do ano, muita gente que tem algumas situações que são diferentes do dia a dia que mandam. E as principais dúvidas chegam lá pelo Fale Conosco do Imposto de Renda. Uhum, tem uma outra participação aqui, olha. Tem divergência de valores de plano de saúde declarados pela operadora e pela minha empresa. Como proceder? Sempre informe o que é o correto. Soma lá os valores efetivamente pagos e vê, não, foi a operadora ou foi a minha empresa que está correto. Informa o que está correto e aproveita e já comunica. Se a empresa errou, comunica a empresa que ela está errada, ou se foi a operadora de plano de saúde errou, manda um e-mail também para a ouvidoria e comunica eles que está errada a informação. É isso. Tem pergunta, Álvaro? Tem alguma possibilidade depois da restituição entrar em processamento, ou aliás, de ela já entrar declaração. na declaração, depois de enviada, ela fica na fila de restituição, da Receita voltar a analisar e ela voltar a ser processada e por acaso a pessoa cair em malha? O consultor viu no dia seguinte que já está em fila de restituição, pode ficar tranquilo que passou a restituição desse ano? Ótima pergunta do Álvaro. Por quê? Como eu falei agora, a declaração ela é reprocessada a partir do momento que ela recebe uma nova informação. Então vamos supor, eu fiz agora a declaração com os dados da pré-preenchida, olhei. Vi que está errado. Eu falei, vou mandar do jeito que está mesmo. Então, mandei, não fiquei em malha, minha declaração foi processada em fila de restituição e até cheguei a receber. Posteriormente, a empresa ou o plano de saúde viu que estava errada aquela informação e ela retifica. Quando ocorre a retificação por um terceiro, a sua declaração, ainda que foi pago, a restituição, foi paga a restituição, ela é reprocessada. Então, essa declaração ela pode voltar para a situação de malha. Por quanto tempo? 5 anos. Então, por 5 anos, ainda que você tenha recebido, uma declaração ela pode ser reprocessada e você pode ter que reajustar com a Receita aí se tem algo a receber ou a pagar? Perfeito, exatamente isso. Por isso que é importante o contribuinte conferir aquelas informações que ele está prestando e prestar a informação correta. Porque se existe alguma pendência, alguma inconsistência, é melhor ele resolver agora, do que depois, no futuro, ser surpreendido com alguma situação de malha fiscal ou até notificação de lançamento. É isso, Juliano. Então, olha, todo mundo tem agora, né, esse final de semana para se organizar. Tem, tipo assim, não consegui reunir todas as minhas informações. O que eu faço? Eu vou deixar essa resposta já para depois do Repórter CBN, para a gente dar as últimas dicas, porque no dia 29, realmente foi. Quem não foi, já tem multa na conta. Isso aí. Voltamos já. Hoje é tira dúvidas aqui de imposto de renda nesta reta final. O prazo termina na próxima sexta-feira, dia 29. Nós temos qual percentual de enviados até agora? 66% das declarações enviadas aqui no Espírito Santo, Fernanda. Pelos moradores do Espírito Santo. Juliano Gama é auditor da Receita. Gentilmente ficou conosco aqui, olha, esses últimos meses, fazendo tira dúvidas com vocês. E a gente não vai deixar ninguém na mão, não, tá? O Milton, ele tinha nos enviado uma pergunta aqui durante o Repórter CBN, que eu acompanhei aqui com o Juliano, e eu volto também para responder aquele de que cheguei na reta final, não tenho todas as informações do que eu faço, tá? Tudo bem. O Milton, ele está perguntando assim, olha, existe um valor que consta de pendência que está corretamente registrado na minha declaração de rendimentos, ou seja, não digitei nada errado, trata-se de um valor de contribuição à Previdência Oficial ou o que faço? Na verdade, ele está falando da inconsistência. Existe uma pendência no ECAC. O valor que consta na pendência está corretamente registrado na declaração de rendimentos e aí depois ele complementa, dizendo que é uma previdência oficial. Tudo bem. Então, para a questão de previdência oficial, existem 2 cenários possíveis. O primeiro, se ele é empregado de algum ente público ou de alguma empresa. Nesse caso, a previdência foi descontada pela empresa ou pelo ente e informado para a Receita Federal. Se é esse o caso e está correto no informe de rendimento dele e a Receita Federal está apontando essa inconsistência, é porque a empresa ou ente informou algo diferente para ela. Então, ele precisa entrar em contato com a RH da empresa ou do ente para poder consertar essa informação. Uma outra situação é se ele é liberal ou autônomo. O profissional liberal autônomo, ele paga de forma avulsa, ele paga separado.
Então a Receita Federal ter identificado alguma inconsistência ou por valor acima de algum limite, que a malha trabalha com essas questões, tá tudo certo, mas tá um valor um pouco elevado, ela vai chamar para você comprovar. Então pode ter acontecido isso também, e aí ele precisa esperar janeiro para poder apresentar os documentos e liberar a declaração dele. Seu José comprou um carro, mas está no nome da mãe dele. Ele pagou a entrada e agora ele vem pagando algumas prestações. Como é que ele declara isso? Esses casos, eles são um pouco delicados porque não é exatamente o cenário ideal que a legislação tributária prevê. Ou seja, ele está comprando o carro em nome da mãe. Na verdade, esse carro não é dele, esse carro é da mãe. E ele está fazendo uma doação para a mãe. É isso que está acontecendo. No mundo jurídico, é isso que está ocorrendo. O carro é da mãe dele. Por exemplo, se a mãe dele decidir, de uma hora para outra, vender esse carro, ela pode vender, sem nenhum tipo de problema, porque pertence a ela. Então, nesse caso, ele tem que informar o carro na declaração da mãe dele, porque pertence à mãe, e informar que está fazendo uma doação para a mãe. Tá. Vamos à pergunta agora do Flávio. O plano de saúde, ele sai no CNPJ da minha empresa, discriminando os usuários por CPF. Eu posso lançar como pessoa física? Depende. O que acontece? Quando o plano é empresarial, em tese, quem fez o pagamento para o plano foi a empresa, não foi a pessoa física. E qual o conceito de despesa de saúde dedutível? É aquela despesa prevista em lei que o contribuinte fez o pagamento para ele ou para algum dos dependentes que esteve na declaração. Então, se a empresa que fez, só vai ser dedutível se ele fizer o ressarcimento para a empresa e conseguir comprovar que ele fez o ressarcimento para a empresa. Se ele fez o ressarcimento, sim, é dedutível. Tem uma boa aqui também. Olha, pago pensão à minha filha que tem 21 anos, só que ela faz estágio. Ela tem que fazer a declaração dela? Depende. O rendimento de pensão é um rendimento isento. E para fins de obrigatoriedade de declaração, o rendimento isento é aquele acima de R$200 mil. E se ela faz estágio, é um rendimento tributável. Ela precisa saber se ela ganhou acima dos R$ 35.578, que é o critério de obrigatoriedade. Então, ele tem que separadamente olhar se ela está obrigada a fazer a declaração. Tá. E aquela pergunta anterior, que era da declaração de rendimentos, que havia pendências, o seu Milton está respondendo que ele é aposentado como servidor público federal. Então, entrar em contato com a fonte pagadora dele e avisar que está apresentando uma inconsistência. Juliano, bom, semana aí, olha, praticamente vencida, nós estamos a pouquíssimos dias, né, do prazo final. Quem não entrega no 29 já paga a primeira parcela de multa, não é isso? Isso. Aquela multa básica de inicialmente 165 e 74 centos. Até... Podendo chegar até? A 20% do imposto devido. Olha só, gente. Então, é a multa mínima. É sempre importante frisar isso. R$ 165,74 é a multa mínima. Mas o programa ele vai calcular essa multa de acordo com o imposto devido. Não é imposto a restituir nem a pagar. É o imposto devido apurado na declaração. É 1% ao mês, chegando a 20%. Tá. E aí, o que a gente faz? Não tenho todas as informações, eu não quero correr o risco de entrar nesse pacote de multas aí. O que a gente faz? O contribuinte ele pode apresentar a declaração para depois retificar, ou seja, consertar, incluindo aquilo que ficou faltando. O que é muito importante o contribuinte saber? Que a opção pela declaração completa ou simplificada, ela se encerra também no dia 29. Ou seja, aquele contribuinte que fez opção pela simplificada ou fez pela completa, depois do dia 29 de maio, ele não pode alterar. Então, é importante o contribuinte que vai fazer sem todas as informações, ele checar e verificar direitinho. Olha, a minha declaração vai ser completa ou vai ser simplificada, para já mandar no modelo correto, para depois, quando for retificar, não ter nenhum tipo de prejuízo. É isso. Juliano, mais uma vez aquele meu muito obrigada, viu? Pela sua gentileza com os nossos ouvintes. A Receita Federal que agradece a oportunidade de vir aqui esclarecer as dúvidas dos contribuintes e não deixe para a última hora.
Juliano está sempre à disposição da gente, né, para que vocês não tenham dúvidas. São sempre, sim, às vezes é um pequeno detalhezinho que a gente consegue esclarecer aqui, o ouvinte fica um pouco mais tranquilo para ir lá e preparar, né? Eu acho que a super dica vai pela pré-preenchida, porque praticamente todas as informações estão lá. É até mais simples, né? Mais simples. De checar. Evita erros. Isso. E com mais chance também de entrar nos primeiros lotes. Exatamente. Não é isso? Tem mais chance de estar no lote de junho. Bom trabalho para você, Juliana. Obrigado, Fernanda.